porque hoje a gente vai falar a respeito de como lucrar com bioestimuladores. O princípio de você ter lucratividade no bioestimulador é saber fazer primeiro uma boa diluição. A boa diluição, ela tem tudo a ver com a sua lucratividade. Você saber qual é o tipo de bioestimulador que você vai usar. Aí você vai selecionar. Eu só dando uma palhinha de terça-feira eu falei para você. Se você quer mais uma definição de uma determinada região, você potencialmente vai trabalhar com hidroxapatita, né? Se você quer dar um aspecto mais saudável, um tanto mais arredondado numa face, né? Ou no corpo, aí você parte para o ácido polilático, né? E aí, de acordo com a recomendação de cada fabricante, você vai ter uma diluição. Aí você pode perguntar para mim, Nilson, o que isso tem a ver com a lucratividade? Tem a ver o seguinte, bom, um frasco, por exemplo, de Sculptra, você pode trabalhar com ele de forma para face, você conseguir produzir até 10, 12 ml. Mas agora, quando você trabalha o Sculptra para o corpo, você pode chegar em até 20 ml. Então, aí você tem que parar para fazer uma continha, que é aquela conta da lucratividade, né? Então, você pode trabalhar de duas formas. Ou você cobra um preço por ml para o produto em uso facial, e você cobra outro preço para o produto em nível corporal, porque talvez essa seja uma forma mais até justa. Ou então você define um preço só, um preço médio só, e verifica qual das duas que melhor vai ficar no seu bolso. Mas o que eu tenho que te dizer é o seguinte, por exemplo, se você trabalhar um Sculptra que produz até 12 ml para você trabalhar numa face, você vai ter que pegar o valor do Sculptra, por exemplo, R$ 1.500, dividir por 12, né? Aí você vai ter o preço de custo desse Sculptra. E, com base naquele preço de custo, você deve projetar o preço final que você quer cobrar por ele, né? Inclusive, esse é um dos pontos que, por exemplo, eu considero como um diferencial que a gente tem na nossa plataforma, na Estética Clínica Seu Negócio. Por quê? Ali a gente consegue, a gente tem uma parte estratégica, nessa parte estratégica a gente ensina as pessoas a fazerem os cálculos, né, de cada procedimento. Então, quando você coloca ali o valor de custo e mais os outros investimentos que você faz, você consegue projetar o valor que você vai ter ali líquido de lucro, né? Então, você pode fazer dessas duas formas. Você pode ver a diluição, sempre o produto que é o bioestimulador, que é o produto em questão hoje, sempre o bioestimulador para face, ele vai, entre aspas, render menos, ele vai precisar ser um produto mais concentrado, então o investimento em produto no bioestimulador para tratamento de face, ele é mais alto inicialmente, tá? Ele é mais alto. E depois, você vai perceber o seguinte também, que quando você trabalhar para o corporal, o investimento em produto ele diminui. E algumas vezes diminui significativamente. Por exemplo, você consegue trabalhar 10 ml de Sculptra para face, e quando você vai para o corporal, você consegue
trabalhar uma diluição para 20 ml. Então, é mais ou menos assim, o investimento no produto, ele cai pela metade, né? Pensa o seguinte, um frasco custa R$ 1.500. Com esse frasco eu faço 10 ml na face. E no corpo, com esse mesmo frasco, eu faço 20 ml. Então, essa diferença que você precisa ter. E a gente aqui no farmacêutico que lucra, enfermeiro que lucra, biomédico que lucra, precisa dominar a técnica e projetar ela na lucratividade. Porque senão você fica trabalhando demais e fala assim, não, estou comprando um produto caro, esse produto é mais caro, e você não sabe o que esperar dele, e você também não sabe o quanto que você vai ter de rentabilidade. Porque às vezes você até cobra mais caro no procedimento, você vê um ticket, né? Você vê um preço de procedimento legal, interessante e tudo mais, mas quando você vai ver o que realmente sobrou na mesa, aí é que o trem pega. Então, você precisa unir a técnica, custo de investimento e lucratividade. Dessa forma, você consegue ter melhores resultados financeiros e melhores resultados também técnicos, melhor resultado para entregar para o cliente. E isso faz toda a diferença. Então, muitas vezes as pessoas perguntam qual que é o melhor bioestimulador. Eu te falei aqui no começo, você precisa entender qual é o seu objetivo no tratamento e assim você vai selecionar o ácido polilático ou hidroxapatita de sódio. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, saber daquela marca que você selecionou, o hidroxapatita ou ácido polilático, qual é a diluição que eu vou usar para determinadas porções, para determinadas regiões do corpo. Então, aí você precisa falar assim, bom, definir, vai ser face, vai ser pescoço ou colo, vai ser corpo. Então, tem essa diferença também que você precisa entender. Por quê? A partir do mesmo frasco, eu posso produzir volumes diferentes. Geralmente, para atender o rosto, o rendimento desse frasco é menor. Para atender pescoço, o rendimento é um pouquinho maior. E para atender o corpo, é bem maior. Geralmente, o dobro da capacidade. E você entendendo também qual que é a proposta do fornecedor, aí você consegue estimar o seu preço fixo, o seu preço de custo do seu produto e o seu lucro e também o seu preço de venda. Então, veja só, eu falei aqui do Sculptra, Sculptra é ácido láctico, e eu falei para você, olha, você consegue produzir aí por volta de 12 ml para trabalhar facial. Se você pegar o Eleva, que é um concorrente do Sculptra, para trabalhar face, você consegue pelo menos ter ali 16 ml. Olha a diferença aí de produtos. E o Sculptra é um produto mais com uma trajetória maior, com mais estudos e tudo mais, mas o Eleva é o mesmo ácido poliláctico, mas que oferece uma concentração maior de ácido polilático do que o Sculptra, né? E aí você vai precisar ter a experiência com as duas substâncias para entender qual que melhor atende a sua expectativa e a expectativa do cliente. E assim você consegue trabalhar um custo-benefício de forma que você fala assim, eu prefiro trabalhar com Sculptra ou prefiro trabalhar com Eleva. Vou trabalhar com Sculptra, vou cobrar um preço por ml maior, ou então vou trabalhar com Eleva, cobrar um preço por ml menor, e aí você define a estratégia de trabalho. E quando você fala de hidroxapatita, aí você tem muita opção, né?
você pode falar desde um Safir, que é da Biomedical, você pode falar de um Biocristal, que é um produto da Biometil, você pode falar de Radies, você pode falar também do Scientific, ou seja, você tem várias opções de ácido de hidroxiapatita e vários preços também, né? Se eu não me engano, o mais caro é o Radies, né? Mas nesse caso você precisa ver concentração, você precisa também ver diluição e custo-benefício. Então, o que eu estou te chamando a atenção aqui? Quer ter lucratividade com bioestimuladores? Olhe para a diluição e pela capacidade de performance daquele bioestimulador, entendeu? Nem sempre o que é mais caro vai estar te entregando o melhor resultado, mas nem sempre aquele que é mais concentrado também vai te entregar o melhor resultado. Então, sempre que os profissionais me perguntam a respeito, eu desafio eles a terem contato, né? Você pega um cliente semelhante, faz a mesma região, né? Porque assim, olha, o que é um cliente semelhante? Se você pega uma pessoa de 40 anos de idade e vai fazer um bioestimulador facial, aquela pele não é tão flácida quanto a pele de uma pessoa de 60, 70 anos, né? Guardada a devida proporção e tudo mais. Então, se você usa um produto A naquela pele de 40 anos e você usar o produto B na pele de 70, aí, claro que você vai ter resultados diferentes. Então, você tem que pegar o bioestimulador A, o bioestimulador B e trabalhar no cliente com um perfil semelhante para aí você tirar a sua conclusão se compensa mais esse bioestimulador ou aquele bioestimulador. Com base nisso, você fala assim, não, gostei mais do resultado do bioestimulador A. Aí você vai olhar para a diluição dele. Próximo passo é você tomar uma decisão. Eu vou trabalhar com um preço de face, porque o preço do ml para face é mais caro, ou eu vou trabalhar com um preço de ml para corporal, que é o mais barato. Entendeu? Como que eu faço? Ou eu faço a média dos dois e compenso um procedimento ou outro. Para você tomar essa decisão, eu vou te ajudar aqui. Você trabalha mais com face ou mais com corpo? Então, se você trabalha mais com face, use como referência principal o preço do produto baseado na diluição do bioestimulador que você escolheu, mas para uso em face. Ah, professor, mas e se no meio desse caminho aparecer um tratamento corporal? Continua cobrando o preço da média por face, tá? Eu vou estar cobrando, vou estar usando mais produtos e cobrando mais caro. Ok, é isso mesmo. Se você entendeu isso, era o que eu queria que você entendesse, entendeu? Então, era isso que eu queria que você entendesse. Ou então você faz a média. Ou, se você quiser ser extremamente justo e pontual, você vai falar assim, olha, para a pessoa, o ml para o facial é, por exemplo, R$ 400 e o ml para corporal é R$ 300. Ok. Só que aí, nessa situação, você vai dar sempre margem para o cliente querer pagar o valor mais baixo. E até você explicar a respeito de concentração, de diluição, porque a pessoa que geralmente está comprando o seu procedimento, ele não é um técnico. Geralmente ele é um leigo. E essa questão de concentração e tudo mais, de diluição, é uma situação desafiadora para você explicar para esse cliente. Então, é melhor, eu geralmente, esse tipo de decisão, eu prefiro eu tomar. E não ficar abrindo muito precedente para que o cliente tenha condição de ficar me questionando muito, né?
Aí, se você me pergunta assim, o que que você faz? Eu trabalho com a média, entendeu? Eu trabalho com a média. Bom, se eu estou trabalhando com Sculptra produz para face 10, para corpo 16, ok? Somos 2, 26 ml. Divido por 2, 13. Então, o que que eu vou fazer? Vou lá, pego R$ 1.500, divido por 13, aí eu vou ter o preço por ml. E aí, para o meu cliente, eu vou falar para ele, olha, o preço por ml vai ser ali de mais ou menos R$ 130. R$ 130, eu faço vezes 3, que vai dar R$ 390, porque aí eu vou tirar o preço do produto, vou tirar as taxas, impostos e tudo mais, e eu vou cobrar dele aproximadamente lá os R$ 390, guardando uma boa margem para a empresa, entregando o preço justo para o cliente, né? E fazendo com que ele tenha o resultado esperado, tá? Agora, se você for lá e falar assim, não, eu vou cobrar o preço mais barato para ser competitivo e tal, ok. Mas só que no momento que você for fazer a face, faça com a concentração de face. Entendeu? Não vai vender o produto com a diluição de corpo e aplicar na face. O contrário é até bom, porque se você aplicar um produto mais concentrado no corpo, com certeza você vai ter mais resultado. Agora, se você aplicar um produto menos concentrado na face, você não vai entregar o mesmo resultado, nem um resultado melhor. Você vai entregar um resultado inferior. Então, dentro desse contexto, não dá para a gente separar uma coisa da outra. O assunto do nosso podcast hoje é o seguinte: você precisa, da mesma forma que você detém, da mesma forma que você detém o conhecimento técnico, as habilidades técnicas, você precisa projetar isso para o financeiro, para que você tenha um lucro. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ser aquele tipo do profissional, olha, comprou lá produto, gastou R$ 5.000 de produto, fez as aplicações. Quando você vai ver, sobrou lá no seu banco R$ 500, R$ 1.000. Aí você fala, putz, eu paguei 5.000, vendi por 6, sobrou 1.000, e aí eu não estou vendo dinheiro, não está rendendo esse negócio. Por quê? Porque você só olhou para o técnico e não olhou para o estratégico financeiro e não trabalhou de forma que você pudesse construir um resultado, tanto financeiro quanto técnico, e entregar o resultado para o seu cliente. Então, é essa tensão que eu queria te chamar aqui para esse podcast farmacêutico que lucra, tá? A intenção aqui não é nem falar que essa marca é melhor do que aquela, ou essa é pior do que aquela outra, mas a intenção é te chamar a atenção para você entender o produto que você quer trabalhar, ou o produto que você vai selecionar para trabalhar, saber quanto que você vai pagar por aquele produto e assim projetar o seu lucro, tá? Geralmente as pessoas fogem desse assunto, né? Você vai lá, faz um curso e fala assim, quanto que eu cobro no procedimento? Vê lá quanto que você cobra. Mais ou menos o dobro, mais ou menos 3 vezes e tudo mais, né? Não. Então, você tem que estabelecer uma base, né? Por isso que eu reforço. No nosso método, Estética Clínica Seu Negócio, a gente tem um módulo, uma parte só estratégica, para te ajudar exatamente com essas questões, com planilhas já prontas, que você só substitui os preços de custo, tempo e tudo mais, e aí você consegue olhar lá para o resultado final, né? Saber quanto que você investiu, quanto que você cobrou e quanto de dinheiro sobra na mesa, né? Se você gostou desse conteúdo aí, o que eu vou te recomendar? Se você ainda não me segue, por favor, me siga.
no Instagram, Prof. Nilson Pita, no YouTube como Professor Nilson Pita e no Facebook como Professor Nilson Pita. Ou então, vou trabalhar com Eleva, cobrar um preço por ml menor, e aí você define a estratégia de trabalho. E quando você fala de hidroxapatita, aí você tem muita opção, né? Você pode falar desde um Safir, que é da Biomedical, você pode falar de um Biocristal, que é um produto da Biometil, você pode falar de Radies, você pode falar também do Scientific, ou seja, você tem várias opções de ácido de hidroxapatita e vários preços também, né? Se eu não me engano, o mais caro é o Radies, né? Mas nesse caso você precisa ver concentração, você precisa também ver diluição e custo-benefício. Então, o que eu estou te chamando a atenção aqui? Quer ter lucratividade com bioestimuladores? Olhe para a diluição e pela capacidade de performance daquele bioestimulador, entendeu? Nem sempre o que é mais caro vai estar te entregando o melhor resultado, mas nem sempre aquele que é mais concentrado também vai te entregar o melhor resultado. Então, sempre que os profissionais me perguntam a respeito, eu desafio eles a terem contato, né? Você pega um cliente semelhante, faz a mesma região, né? Porque assim, olha, o que é um cliente semelhante? Se você pega uma pessoa de 40 anos de idade e vai fazer um bioestimulador facial, aquela pele não é tão flácida quanto a pele de uma pessoa de 60, 70 anos, né? Guardada a devida proporção e tudo mais. Então, se você usa um produto A naquela pele de 40 anos e você usar o produto B na pele de 70, aí, claro que você vai ter resultados diferentes. Então, você tem que pegar o bioestimulador A, o bioestimulador B e trabalhar no cliente com um perfil semelhante para aí você tirar a sua conclusão se compensa mais esse bioestimulador ou aquele bioestimulador. Com base nisso, você fala assim, não, gostei mais do resultado do bioestimulador A. Aí você vai olhar para a diluição dele. Próximo passo é você tomar uma decisão. Eu vou trabalhar com um preço de face, porque o preço do ml para face é mais caro, ou eu vou trabalhar com um preço de ml para corporal, que é o mais barato. Entendeu? Como que eu faço? Ou eu faço a média dos dois e compenso um procedimento ou outro. Para você tomar essa decisão, eu vou te ajudar aqui. Você trabalha mais com face ou mais com corpo? Então, se você trabalha mais com face, use como referência principal o preço do produto baseado na diluição do bioestimulador que você escolheu, mas para uso em face. Ah, professor, mas e se no meio desse caminho aparecer um tratamento corporal? Continua cobrando o preço da média por face, tá? Eu vou estar cobrando, vou estar usando mais produtos e cobrando mais caro. Ok, é isso mesmo. Se você entendeu isso, era o que eu queria que você entendesse, entendeu? Então, era isso que eu queria que você entendesse. Ou então você faz a média. Ou, se você quiser ser extremamente justo e pontual, você vai falar assim, olha, para a pessoa, o ml para o facial é, por exemplo, R$ 400 e o ml para corporal é R$ 300. Ok. Só que aí, nessa situação, você vai dar sempre margem para o cliente querer pagar o valor mais baixo. E até você explicar a respeito de concentração, de diluição,
porque a pessoa que geralmente está comprando o seu procedimento, ele não é um técnico. Geralmente, ele é um leigo. E essa questão de concentração e tudo mais, de diluição, é uma situação desafiadora para você explicar para esse cliente. Então, é melhor, eu geralmente, esse tipo de decisão, eu prefiro eu tomar. E não ficar abrindo muito precedente para que o cliente tenha condição de ficar me questionando muito, né? Aí, se você me pergunta assim, o que você faz? Eu trabalho com a média, entendeu? Eu trabalho com a média. Bom, se eu estou trabalhando com Sculptra produz para face 10, para corpo 16, ok? Somos 2, 26 ml. Divido por 2, 13. Então, o que eu vou fazer? Vou lá, pego R$ 1.500, divido por 13, aí eu vou ter o preço por ml. E aí, para o meu cliente, eu vou falar para ele, olha, o preço por ml vai ser ali de mais ou menos R$ 130. R$ 130, eu faço vezes 3, que vai dar R$ 390, porque aí eu vou tirar o preço do produto, vou tirar as taxas, impostos e tudo mais, e eu vou cobrar dele aproximadamente lá os R$ 390, guardando uma boa margem para a empresa, entregando o preço justo para o cliente, né? E fazendo com que ele tenha o resultado esperado, tá? Agora, se você for lá e falar assim, não, eu vou cobrar o preço mais barato para ser competitivo e tal, ok. Mas só que no momento que você for fazer a face, faça com a concentração de face. Entendeu? Não vai vender o produto com a diluição de corpo e aplicar na face. O contrário é até bom, porque se você aplicar um produto mais concentrado no corpo, com certeza você vai ter mais resultado. Agora, se você aplicar um produto menos concentrado na face, você não vai entregar o mesmo resultado, nem um resultado melhor. Você vai entregar um resultado inferior. Então, dentro desse contexto, não dá para a gente separar uma coisa da outra. O assunto do nosso podcast hoje é o seguinte: você precisa, da mesma forma que você detém, da mesma forma que você detém o conhecimento técnico, as habilidades técnicas, você precisa projetar isso para o financeiro, para que você tenha um lucro. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ser aquele tipo do profissional, olha, comprou lá produto, gastou R$ 5.000 de produto, fez as aplicações. Quando você vai ver, sobrou lá no seu banco R$ 500, R$ 1.000. Aí você fala, putz, eu paguei 5.000, vendi por 6, sobrou 1.000, e aí eu não estou vendo dinheiro, não está rendendo esse negócio. Por quê? Porque você só olhou para o técnico e não olhou para o estratégico financeiro e não trabalhou de forma que você pudesse construir um resultado, tanto financeiro quanto técnico, e entregar o resultado para o seu cliente. Então, é essa tensão que eu queria te chamar aqui para esse podcast farmacêutico que lucra, tá? A intenção aqui não é nem falar que essa marca é melhor do que aquela, ou essa é pior do que aquela outra, mas a intenção é te chamar a atenção para você entender o produto que você quer trabalhar, ou o produto que você vai selecionar para trabalhar, saber quanto que você vai pagar por aquele produto e assim projetar o seu lucro, tá? Geralmente as pessoas fogem desse assunto, né? Você vai lá, faz um curso e fala assim, quanto que eu cobro no procedimento? Vê lá quanto que você cobra. Mais ou menos o dobro, mais ou menos 3 vezes e tudo mais, né? Não. Então, você tem que estabelecer uma base, né? Por isso que eu reforço, no nosso método Estética Clínica Seu Negócio,
a gente tem um módulo, uma parte só estratégica, para te ajudar exatamente com essas questões, como planilhas já prontas, que você só substitui os preços de custo, tempo e tudo mais, e aí você consegue olhar lá para o resultado final.